Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo certinho? Eu sou Marcelo Bates, esse é o canal Polinizantes e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma mosquinha que apareceu no interior de algumas colônias minhas, mais precisamente numa caixa, que eu deixei isolada, uma mosca do tamanho de um forídeo, mas essa mosca ela é útil à vida das colônias, tá? Eu não vejo muitos vídeos sobre meliponicultura, nas lidas, nos meus trabalhos, eu acabo não vendo muitos vídeos, é difícil eu ver vídeo só quando alguém me pede para comentar em algum vídeo de alguma pessoa sobre determinada situação. Mas ok, eu ainda não vi, pelo menos não relataram comigo ainda, sobre a presença dessa mosquinha que é útil às colônias, e as larvas aparecem dentro de uma colmeia. Vou explicar alguns detalhes dessa mosca e como ela é benéfica às colônias de mandaçaia, por exemplo, de bugias, e tem 8 meses que eu venho acompanhando essas larvinhas de mosca e desenvolvendo as mosquinhas. Essa mosquinha lembra, pelo tamanho e pelo aspecto, a mosquinha do forídeo, tá? Mas ela não se move tão rápido e ela ajuda a colônia. A colônia desenvolve-se e fica muito mais tranquila com a presença dessa mosquinha. Outra coisa que é interessante, eu também mandei essa mosca para o grupo de identificação, ainda não chegou para mim. Eu sempre consulto o pessoal do Insectologia, o César lá do grupo. Então, o que acontece? Eu acabei vendo que essa larvinha se parece com a larva de forídeo, então às vezes a pessoa até elimina essa larva, e ela não é a larva de forídeo, claro, mas parece bastante. E algo que eu quis fazer aqui, como estudo também, foi deixar uma caixa se decompor, Porque o que eu observo na natureza é que ocos de árvores e algumas partes começam a ficar pretas, E começam a estragar, a apodrecer. As formigas, aquelas que utilizam aquela palha, aquela malha da madeira, E fazem os ninhos daquelas fibras tiradas vegetais. Eu notei que uma das minhas caixas eu queria deixar que ela se decomposse, que chegasse a esse processo para observar o que iria vir a surgir ali. A colônia continua em estágio totalmente saudável, mais saudável que todas as outras até. E detalhe que ali começaram a apodrecer a madeira, mesmo na natureza, no solo, no sistema agroflorestal igual a gente utiliza, ali é uma ação muito forte dos micro-organismos, E é um processo todo natural. E as abelhas dentro do interior da colônia, elas controlam isso e equilibram isso com o processo natural delas, É maravilhosa a simbiose de vários seres que muito ainda precisa se estudar, Há muito a se descobrir, mas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês os detalhes que eu separei por potinhos, as larvas, e há mais de 4 meses eu estou estudando essas larvas e observando o comportamento dela junto com uma colônia de mandaçais que eu deixei isolado aqui. Beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, amigos, aqui estão algumas das larvas, tá? Elas aparecem nas paredes da colônia. Observem que o aspecto da colônia é muito saudável, vários potes fechados, isso em pleno inverno. Observe também a caixa, como lá embaixo ela está apodrecida. Ó, ela começou a apodrecer, essa madeira está podre. Embaixo também, se apertar, acaba chegando lá no interior da colônia, entendeu? E ali, observe, o aspecto, olhando assim, ele é feio, Ele não é bonito a gente ver essas larvas. Essas larvas que já estão subindo, que estão chegando aqui em cima, elas são larvas já maduras. Elas já começam a mudar de cor porque vão entrar no estágio pupa, que é o estágio que vem logo à frente, igual vocês estão vendo aqui. Nessa fase aqui, que elas já estão nos potinhos dentro de casa, com a temperatura também controlada ali em torno de 28 graus e umidade também, que é a mesma do interior da colônia, que é onde elas se desenvolvem normalmente. Quando esfria, quando a temperatura baixa e não há esse controle da temperatura, elas meio que congelam, elas demoram o estágio delas para elas evoluírem, tá? E essas pupazinhas douradas que vocês estão vendo, foram larvas que eu coloquei aqui dentro, e as larvas desenvolveram com sobras de material da colônia, que essas larvas se alimentam. Vou mostrar para vocês aqui como as larvas ficam o tempo todo fazendo um trabalho praticamente de limpeza nas paredes da colônia. E uma das formas de você saber se a larva é de forídeo ou não, essa larva você não vê ela em pote algum de alimento, nem pote de néctar de reserva, nem também no cerume, nas estruturas da colônia, você não vê elas andando por ali. Você vê as larvas nesse estágio mais para frente, quando elas começam a ficar mais douradas, que vão entrar para a fase pupa, E olhem como elas ficam o tempo todo como se estivessem fazendo sucção no material úmido da colônia. A lixeira fica com um aspecto muito mais limpo. Você não fica encontrando aquele monte de resíduos sobrando, como de costume numa colônia que está desestabilizada, por exemplo,
Olhe como ela está, nesse caso, essas larvas aqui, fazendo sucção do material úmido, e é ali que ela tira os alimentos dela. Ela também não desgruda muito fácil, ela não cai daqui muito fácil para cair por sobre potes. Eu não fiz o teste na coleta de mel de mandaçais, é por gravidade, porque por gravidade pode acontecer, eu não tenho certeza, ainda vou avaliar isso, que você virando pode acontecer de sair e cair larvas dessa, né? Então o ideal é através de uma seringa fazer essa retirada. Eu não demorei muito, amigos, para notar que as abelhas rapidamente elas entendem que essas larvas estão a favor da colônia. Então, por exemplo, você não vê as abelhas carregando essas larvas, tirando e levando lá para fora. Uma das formas de você ver ela carregando e levando para a lixeira ou para o lado externo é quando você mata uma dessas larvas. Se você matar, ela se torna lixo e aí a abelha pega e leva ela para o lado externo. Ok? Perfeito. Mas fora isso, as abelhas têm nela como aliadas. E eu ainda não tinha observado ainda esse tipo de larva. É a primeira vez que aparece, mas para isso eu tive que deixar a caixa entrar em estágio avançado, apodrecendo, né? E eu notei que pelas frestas e odor que a caixa vai exalando, vieram essas mosquinhas, colocaram seus ovos e os ovos eclodiram e essas larvinhas foram para o interior da colônia. Elas passam todos os estágios, as larvinhas, desde pequenininha até o estágio pupa e já saía a mosquinha, que é essa que vocês vão ver aqui na frente. Ó. Vou mostrar para vocês. Quando eu cheguei com essas primeiras larvas no interior da colônia, eu notei que eu precisava de manter a umidade, né? A mesma que existe dentro da colmeia. E a temperatura também. Então, assim, elas passam o tempo todo procurando algumas formas de impurezas, de algum tipo de resíduo deixado pelas abelhas. Elas vivem caçando isso junto com a umidade e fazendo tipo um trabalho de filtragem, tá? Tudo que eu tô falando para vocês aqui, amigos, são observações próprias. Caso, amigos, vocês já tenham visto algum vídeo falando sobre essas mosquinhas, esse desenvolvimento larval delas e o trabalho delas em simbiose com as abelhas nativas, como mandaçaias, bugias, entre outras melíponas, por favor, deixem aqui o link e se tiver algum artigo científico também, por favor, encaminhem para mim, porque eu não encontrei ainda. Sempre que eu encontro algum inseto bem diferente, que eu não conheço ali a origem dele, eu pego e envio para o pessoal da insectologia, que faz um trabalho maravilhoso, e dentro de outros artigos científicos, eu comecei a localizar algumas mosquinhas parecidas com esta. Então, algumas que eu achei aqui parecidas, e dentro do site Insectologia, eu sempre vou pesquisando, e eu procurei, antes do César enviar o material de identificação, né, eu procurei alguns seres que parecem com essa mosquinha. Eu procurei similaridade. Eu acredito que ela seja uma Chloripidae, né? Vamos ver se vai ser mesmo, vou aguardar ainda a identificação. E é muito importante a identificação científica desses seres, porque através dessa identificação a gente fica sabendo hábitos alimentares, se são hematófagos ou não. Então a gente precisa saber mais detalhes. Muitas das vezes que você abriu uma caixa de abelhas nativas, porque tem umidade, tem bastante argila, material que vem externo, que há abelhas que morrem no interior da colônia também entram em decomposição e surgem seres que vão fazer esse processo de decomposição, né? E vai ajudar na saúde interna da colônia, né? Eu deixo aqui para vocês esse alerta que quando aparecerem, observem, se ela aparece nos cantos, nas paredes, elas não sobem em potes de alimento, você não vai ver essas larvinhas em potes de alimento, elas aparecem nas paredes e no estágio final elas procuram ali a tampa do acetato ou cantos onde haja argila. Elas têm uma ligação também com o geoprópolis, isso que eu venho observando, e isso é bastante interessante porque o mesmo processo que utiliza de defesa das abelhas internas, elas utilizam para defesa, para proteção, e vira uma mosca, que é um ser que normalmente a gente vê com maus olhos, né? Não é por causa disso que eu vou passar a criar moscas, não é isso, entenderam? Mas é importante a gente saber observar e identificar cada ser, seres que são aliados, por que surgiram esses seres, o que trouxe? Foi essa madeira podre mesmo, mas foi a umidade excessiva, o calor que está aumentando, né, que está bem mais alta a temperatura, principalmente nesse inverno. A gente está 4 graus mais quente esse inverno, eu venho fazendo as medições e observando a natureza. Quem já acompanha o canal sabe, né? Eu vou trazer para vocês mais para frente mais informações sobre esse convívio, né? Mas eu falo para vocês já de antemão, a colmeia fica extremamente saudável. Extremamente saudável. Aqui, claro, assim que elas passam a eclodir, elas já estão prontas para o processo reprodutivo, né? Então elas já saem para o processo de se reproduzirem, e aqui eu já não acompanho mais o ciclo, mas eu vou estar sempre antenado
e estou aguardando mais identificação sobre essa mosquinha interessante. Uma coisa que eu quero deixar aqui também bem claro é que meus estudos são de formas bem simples e eu utilizo o que eu tenho em mãos. Quando eu posso comprar um microscópiozinho USB, eu compro, ou melhorar a lente. Eu vou fazendo aos poucos na medida do possível. Venho gravando poucos vídeos porque tudo que eu faço e estudo é pela minha conta própria mesmo. E isso é bem complexo num país como esse nosso Brasil, né? A gente não tem apoio mesmo. Mas eu fico muito grato já às pessoas que são membros do canal, que nos ajudam aqui, que participam e estão sempre acompanhando com a gente. E vou deixar mais links aqui, ó, vai abrir um link aqui sobre mais estudos e observações do comportamento das abelhas. Vocês fiquem à vontade, tá? Compartilhem também com os amigos de vocês, outros criadores, e assim seguimos. Um abração e até o próximo vídeo, valeu! Dá uma olhada no link aí que vai abrir aqui na frente. Até mais!